E aí galera, vamos começar o nosso curso de eletricidade. Bom, e nesse curso, pessoal, a gente vai iniciar então aspectos primordiais da eletricidade, e no curso de eletrônica a gente vai usar muitos conhecimentos aqui. Então, para você estudar eletrônica é bom saber, né, de eletricidade. Ué. Mas por que separar, professor? Por que estudar as coisas separadamente? Porque aqui a gente vai dar um foco mais às questões de medida, as grandezas elétricas, e em eletrônica, é claro, que a gente sempre dá uma revisada, né? Então por isso que esse vídeo é importante para as duas matérias, tanto para eletricidade, tanto para eletrônica. Vou estar abordando primeiramente a questão da ementa. A ementa do nosso curso se desenvolve da seguinte forma, né? A gente vai ter que compreender os conceitos e contrapartes da eletricidade e desenvolver noções, né, como a energia elétrica funciona, o trabalho nos equipamentos elétricos e eletrônicos nas redes de distribuição de energia. Você vai entender como que a energia chega na tua casa, né, e como que ela é gerada. Então, a gente vai compreender o que é eletricidade, o que é eletrodinâmica, eletrostática, diferenciar a corrente contínua de corrente alternada e identificar alguns equipamentos e parâmetros, como suas grandezas, que são as unidades de medida, né, que a gente tem na área de eletricidade. A gente vai fazer alguns esquemas elétricos para aprender a desenhar alguns esqueminhas e aprender um pouco da simbologia, né, dentro dos sistemas elétricos. Desenvolver também soluções com o uso de conceitos de elétrica. A gente vai fazer alguns pequenos experimentos com algumas coisas que eu tenho que mostrar para vocês, que podem ser simulados através de software. Bom, nesse início a gente já está estudando os princípios, conceitos de eletrostática e tudo. A gente vai ver tudo nessa aula, pelo menos algumas coisas. Apesar de eu ter colocado aqui uma coisa, os temas bem jogados, né, a gente não vai estudar nessa ordem, a gente vai estudar numa ordem um pouco mais dinâmica, porque à medida que a gente avança certo conhecimento, uma ideia ou um conceito pode vir primeiro, ou depois, ou parte do conceito, e depois ele vai ser estendido e etc. Bom, para isso a gente vai ter o apoio aí, de algumas aplicações, né, vamos fazer alguns exercícios, né, algumas tarefas, apresentações de vocês também, à medida que for possível, né? Vocês podem comentar. E vai ter algumas avaliações que eu preparei, mas não são para vocês que não são para um grupo de alunos, né? Enfim. E aqui estão as principais referências que vão estar no slide também, porque de uma aula para outra eu posso ter mais ou menos referências, tá bom? Então gostaria de apresentar o plano justamente do Sistema Norte e como eu baseei essas aulas. Nosso objetivo geral hoje é aprender os conceitos básicos, né? Aqueles que já sabem alguma coisa vão aprender várias coisas novas, porque o estudo está mais aprofundado. Uma vez que vocês podem rever o vídeo, vocês podem estar pesquisando e melhorando o seu conhecimento de alguns aspectos que eu vou mostrar aqui hoje. Também vamos aprender a questão da forma de segurança e trabalho, né? A gente vai aprender realmente como que os engenheiros elétricos trabalham no dia a dia. Trouxe vários materiais que eu vou estar mostrando para vocês. Então, bora aí para a aula. Então, o objetivo específico é identificar a questão do átomo, saber o que são elétrons, saber o que é a energia elétrica, né, como a gente trabalha. E o objetivo dessa aula é aprender os conceitos básicos de eletricidade, as funções dos elétrons, o ramo da eletricidade, questão de segurança, né, e formas de trabalho. A gente vai aprender tudo sobre o átomo, elétrons, algumas coisas até a mais para aprofundar vocês, até quem já conhece e já viu minhas aulas potencialmente, para aprender algumas coisas que eu deixei de comentar lá, porque aqui vocês podem repetir o vídeo e ver, né, novamente e aprofundar os seus estudos. Você vai ver os procedimentos de segurança contra choques, né, tanto da forma corretiva como preventiva, e vai entender como manusear as ferramentas. A eletricidade. Bom, hoje é inegável que a gente tem diversos equipamentos, né, na nossa casa, como a TV, videogame, celulares, e tudo isso usa energia elétrica. Legal! Bem louco! Então, as cargas elétricas, elas foram descobertas pelo texto de Mileto, na Grécia Antiga. Então, é uma coisa que demorou a evoluir, mas hoje é um dos ramos, né, que continua crescendo no mundo. Então, a gente tem várias formas de energia. E geralmente, pessoal, a função de uma fonte de energia é gerar outro tipo de energia. Mecânica, acender o display do seu celular e etc. O ramo da eletricidade estuda o movimento das partículas eletricamente carregadas, denominadas elétrons. Mas o que é o elétron?
Os elétrons, pessoal, eles se encontram nas menores unidades de medida do universo que a gente conhece. Pô, vocês já inventaram história? Não, você tá inventando. Burburinho com quem? Burburinho de quem? Na sua passagem, Aonde, cara? alguém da comissão técnica falou alguma coisa, não tem mentiroso. Da aqui, onde que tu tirou isso? Não, então a gente pega as imagens e vê. Então pega a imagem. Então. Tu pega a imagem e vê, então. Pego. Porque eu tô cansado dessas invenções de história aqui. Ou até o que sabemos, que é o átomo. Então, isso aqui é um átomo, uma estrutura convencional de um átomo. Um átomo tem um núcleo, e ao redor do átomo é que a gente tem os elétrons. Perceba que dentro do núcleo a gente tem prótons e nêutrons. Geralmente a gente conhece, né, as coisas no mundo através das moléculas. A molécula é a menor porção de um material. Geralmente os materiais são formados por mais de um componente, ou seja, mais de um átomo, certo? E se você dividir uma molécula em partes menores, você vai ter a menor porção da molécula, que é o átomo. E geralmente ela para de conversar com suas propriedades materiais e não é mais aquela molécula. É claro, você separou, né? Ah, não, sério? Mas enfim, por exemplo, aqui a gente tem o oxigênio. O oxigênio, ele tem dois átomos ali de hidrogênio, H2O. Então, o motivo deles estarem ligados é a questão da troca, né, elétrica entre eles. Então a gente tem o H2O devido a trocas elétricas. Vamos ver isso mais a fundo, mas sim, por enquanto vamos dizer que sim. Os elementos atômicos, né, são formados, como eu falei, por prótons, nêutrons e elétrons. Então o núcleo, prótons e nêutrons. Ao redor deles temos os elétrons. Então os prótons, eles têm carga elétrica positiva, tá? E os nêutrons existem junto aos prótons. Eles não têm carga elétrica, tá, pessoal? Então os elétrons já possuem carga elétrica negativa e eles estão fora do núcleo, né? Na denominada nuvem de elétrons, é que a gente desenha bonitinho, mas a gente tem mais uma ideia de como ele deve ser, que é a forma mais convencional do desenho anterior. Então os elétrons se movimentam visualmente ao redor do núcleo e podem estar mais próximos do que outros. São divididos em camadas, como a gente vai ver. Então, pessoal, o núcleo, prótons e nêutrons, e ao redor, né, a gente tem os elétrons. Então, quando temos números iguais de prótons e elétrons, a gente tem um átomo eletricamente neutro. Órbita de valência. Bom, a órbita de valência, né, os elementos químicos, né, eles são distinguidos pelo número de elétrons que tem nas suas órbitas. Ele tem mais de uma órbita, professor? Sim, como vocês viram, ele pode ter mais de uma órbita. Então a gente denomina a última órbita, né, como elétron de órbita de valência, porque é na última órbita do seu átomo que você vai ceder ou receber elétrons. A gente pode ter até 7 níveis diferentes de energia ao redor do núcleo, denominados K, L, M, N, O, P e Q, sendo K a órbita mais interna e Q a mais externa. E cada órbita tem um número máximo de elétrons, como essa tabela que eu estou apresentando. Então veja nessa breve representação de um átomo qualquer, tá? Então esse átomo ele tem quantas órbitas? 1, 2, 3, 4, 5 órbitas. Então a K é mais interna. E no caso aqui, como ele só tem esse número, né, de órbitas, não tem 7, é até 7, ele termina em O. Então essa camada, essa órbita O seria a nossa camada de valência. É aqui que seria feita a troca elétrica entre outros átomos. A estabilidade atômica ela se dá quando o átomo está equilibrado, né? Quando a sua última camada contém 8 elétrons. Então, na natureza, apenas os gases nobres têm essa capacidade. Aqui é o exemplo do argônio e o criptônio, né? São muito encontrados, né, na indústria, no caso do argônio, e nas nossas lanternas é comum a gente encontrar o criptônio. É dano que você recebe? A maioria dos átomos, para se equilibrar, ele doa ou recebe elétrons, como a gente já falou. Então essa união se dá por eletrovalência ou covalência. O que seriam essas duas formas? A maioria dos átomos, para se equilibrar, doa ou recebe elétrons. Essa união dá-se por eletrovalência ou covalência. A eletrovalência
ocorre quando uma molécula cede definitivamente elétrons de um dos seus átomos ao vizinho de forma definitiva, né? Então, isso visa a estabilidade. A covalência se dá quando os átomos compartilham elétrons para se estabilizar. Isso vai ocorrer muito na eletricidade. Então, por exemplo, quando uma ligação covalente é quebrada, né, ou rompida, fica um espaço vazio naquele momento, mesmo que por alguns segundos, milésimos de segundo, a gente não consegue ver isso, mas isso ocorre de fato. Então essa lacuna, ela se comporta como uma carga negativa. Então o movimento dos elétrons faz com que surjam lacunas no sentido oposto ao movimento deles. Então se eles vão para um sentido, essas lacunas vão sendo deixadas por onde os elétrons estão se movimentando. Faz até sentido. Parece verídico, hein? Então esse aqui é o exemplo desse par elétron-lacuna, que é como a gente chama esse fenômeno. Então vejam que o elétron, o positivo, ele passa no circuito, né? Mas à medida que ele se movimenta, ele tende a deixar uma lacuna por onde ele percorreu, né? É óbvio que depois ele volta ao estado inicial e aquela lacuna é novamente preenchida, mas sempre vai ficando uma lacuna ali que vai sendo preenchida na movimentação do elétron. Então isso ocorre também. Então a forma de alimentação por covalência é bastante vista dentro do estudo da eletricidade. Então, pessoal, percebam esse dispositivo. Ele é um pequeno aparato que você pode fazer em casa para entender melhor a questão da corrente e da carga elétrica. A água que eu tenho no meu copo, ela é a carga, ela é a quantidade de energia que eu possuo. E veja que eu tenho um condutor, que é esse cilindro aqui no meio, né, que está conectando os dois copos. E à medida que eu tenho uma diferença de potencial, olha só, essa carga se move. Então não necessariamente uma ponta vai estar vazia, mas com uma carga bem menor. Porque o sistema ele tende a ficar em equilíbrio, então o tempo inteiro ele fica fazendo essa movimentação. E essa diferença de potencial faz com que eu tenha a minha carga elétrica em movimento, ou seja, eu gero uma corrente. A carga elétrica descreve como uma partícula interage com a outra, podendo ser positiva ou negativa. Então, quando elas são do mesmo tipo, elas se repelem, né? Aquela velha historinha dos opostos se atraem, lembra? Desculpe! E a energia elétrica é uma forma de energia obtida através de partículas eletricamente carregadas. Então, isso é importante. A carga elétrica não diz respeito necessariamente à energia elétrica. Ela pode existir em outros elementos, como a gente discutiu. Mas a energia elétrica, aquela que a gente usa para mexer no computador, para ligar o ventilador, etc., né, que a gente recebe na nossa casa, ela pode ser obtida através de forma química, mecânica, né, por intermédio de turbinas e geradores. Né? A energia hidroelétrica, eólica, solar, são tipos de energia que podem ser convertidas em energia elétrica. Essas cargas podem ser utilizadas de forma... Então, é essa energia elétrica que a gente paga, né, para a companhia de luz nos fornecer. Esse tipo de energia que a gente está focando no nosso estudo. Então, por exemplo, aqui eu estou ligando uma lâmpada através de uma pilha. Então, eu tenho um switch ali para ligar e desligar ela, né, um botãozinho. Então, essa lâmpada, ela funciona da seguinte forma. Eu tenho uma pilha, então, no polo positivo, a energia sai dele, passando pelo fio verde, né? Ela consome essa energia, acende, e depois os elétrons voltam para a pilha e ficam nesse fluxo o tempo inteiro. Existem algumas coisinhas que a gente vai entender mais na frente sobre baterias que fazem com que a corrente ali continue funcionando, né? Porque não é um gerador, é uma fonte, né? Isso a gente chama esses dispositivos que nos fornecem uma carga para o nosso circuito de fonte. Só que aí tem uma mentirinha que o professor contou para vocês até agora. Na verdade, eles descobriram que, na verdade, a energia ela flui do polo negativo para o positivo, que é o sentido real. Isso acontece de forma, fisicamente falando, é o que acontece. Mas o sentido convencional, que a gente estuda desde lá de Thales e Mileto, né, quando foram descobrindo, né,
é que ela vai do polo positivo para o polo negativo. Esse é o título que convencionou-se a usar nos manuais, nas aulas e tudo. Mas na realidade é do negativo para o positivo. Mas a principal função da energia elétrica é gerar outra forma de energia, como eu falei, como energia térmica, mecânica, quando você usa, faz o teu cafezinho aí na sua cafeteira, né? Melhor amigo do estudante. Mas enfim, você gera a energia, como eu falei, ela vai gerar outro tipo de energia. Essa que é a função dela. Então, como é feito o cálculo da nossa conta de energia? Finalmente vamos chegar a uma parte prática dessa aula. Então, pegue caneta e papel e se prepare. As companhias elétricas geralmente usam o kWh para a medição do consumo de energia. kWh é quilowatts hora. Fala kilowatt, né, por causa da hora, enfim. Você entendeu? Então, para calcular a conta de energia elétrica, a companhia multiplica o custo unitário de cada quilowatt que você gasta por hora pela quantidade de energia consumida durante todo o mês. Ou seja, suponhamos que você consumiu 120 kW, saiu lá na sua conta, e o custo de cada quilowatt é R$ 1,30. A conta de energia para esse mês será esse número de quilowatts na sua conta vezes 1,30 por quilowatt, está lá o preço da sua conta. Isso aí eu já sei fazer, professor. Ok, a gente vai aprender a calcular pelos componentes da nossa casa quantos quilowatts ele gasta no mês, mas por enquanto vamos ao princípio de entender como ler a nossa conta. A gente paga por quilowatt consumido, é o sentido que se usa mais no Brasil. Antes de chegar lá, vamos entender então como que a energia percorre um dispositivo para o outro, porque esse negócio de usar um caninho com água, né? Dá para entender o conceito, é legal, mas como funciona geralmente na prática? Então, os materiais os componentes, são feitos dos mais distintos materiais. Então existem materiais condutores, aqueles que permitem com que os elétrons caminhem, não é isso? De um componente a outro. Então eles têm os seus elétrons mais livres, né, como cobre, a prata, alumínio e outros materiais. Então os materiais que impedem o comportamento, como eu descrevi, né, que deixam os elétrons mais livres para poder fazer troca elétrica de elétrons, eles são isolantes. Se eles não fazem isso, eles isolam. É o caso do ar, do vidro, papel, plástico. A indústria tem muitos polímeros atualmente de borracha, né, baseado na borracha, como um dos melhores isolantes, para essa função, como no caso do encape dos fios. Então percebam que o fio ele vem sempre encapado com um isolante. Então a gente quer que conduza, né, na parte metálica, não é isso? Mas a gente não quer que o choque pegue na mão do que está manuseando. Então geralmente também não quer que a energia escape, né, e seja consumida por algum material que a gente não está usando, né? Então por isso que a gente tem geralmente um condutor, né, encapado de um isolante, para que essa energia não saia, né, do controle, né, e mantenha o fluxo que você determinou inicialmente, não é isso? Bom, como eu expliquei lá atrás, mas expliquei de uma forma não muito ilustrada, como eu falei, a gente vai em uma ordem mais lógica. A gente tem átomos, por exemplo, aqui o de cobre, né? Então vejam que ele tem várias camadas, né, como é assim que funcionam os átomos, como a gente aprendeu. E ele tem, na sua última camada, um único elétron. Então ele cede esse elétron, né, para que um outro elétron entre em equilíbrio. Então, só para você entender, eu fui na ponta de um fio, estou olhando para o fio agora e fazendo um comparativo. O que acontece é o seguinte: no átomo de cobre, quando você joga elétrons carregados, né, na rede elétrica, ele entra na sua casa, sai pelo fio, e dentro do fio de cobre ele joga esse elétron, e como eles vão tentar sempre chegar em equilíbrio, ele começa a trocar entre os átomos aqui dentro, um a um, né? E assim que ele vai caminhando um para o outro. Ei, eu preciso de um elétron, ele entra em equilíbrio. Você ganhou mais um, mas eu não estou em equilíbrio, então me dá. E um fica trocando com o outro, pessoal, e vai percorrendo todo o fio. Óbvio que isso acontece muito rápido, né? A gente não consegue enxergar a velocidade que isso ocorre, mas acontece mais ou menos dessa forma. Então, de uma forma mais ilustrada ainda do que a anterior, né,
É assim que ocorre, pula de uma órbita para outra, né, dentro dos elétrons ali do material, e dessa forma você faz com que a corrente ocorra de fato, fisicamente falando. Então, a direção e fluxo dos elétrons, só para vocês entenderem, lá não é retinha, não vai um do lado do outro, ele anda de maneira totalmente desorganizada, mas a tendência é que ele vá para onde não temos o que? Elétron. Então, o elétron, depois carregado, ele vai entrar no fio, vai chegar na outra ponta que não está em equilíbrio. Então, entenderam lá quando eu falei sobre criar uma tensão entre as duas pontas? Porque ele só vai caminhar para a direção em que esse equilíbrio não está estabilizado. E aí que as coisas boas acontecem, as coisas ruins também. Porque se no meio desse fio, como eu falei, vai que ele desencape e outro fio entra em contato, ou passa um monte de fio em um duto, como acontece dentro de prédios e tudo, esse outro fio pode estar consumindo essa energia, né, que pode gerar curto no equipamento de outra pessoa ou um funcionamento inadequado, justamente porque os elétrons eles tendem a ir para um desequilíbrio, eles entendem que está, né? Talvez o fio só é mais grosso por uma questão de segurança, isso ocorre muitos acidentes dessa forma. Eu poderia ficar horas descrevendo essas coisas, mas para vocês entenderem que os elétrons não vão andar em linha reta